Vamos lá. Todo mundo sabe que muitos negócios no Brasil nascem assim, na raça, na necessidade. Aquela improvisação que a gente até se orgulha, né? Mas olha, as regras do jogo mudaram. O que antes funcionava na base da intuição, hoje precisa de um projeto, de uma planta baixa. E essa frase, ela é um retrato perfeito disso. É o famoso empreender por necessidade. Sabe como é? Uma lojinha que vira duas, um serviço que expande sem muito planejamento, a coisa simplesmente vai acontecendo. É uma baita história de coragem, sem dúvida, mas que hoje em dia está batendo num teto. Então, a pergunta é, por que essa abordagem que deu certo para tanta gente por tanto tempo, agora parece não funcionar mais? A resposta é bem direta. O campo de jogo ficou superlotado e bem mais caro. Pensa comigo. Ali entre 2012 e 2021, a gente viveu uma espécie de era de ouro. Tinha menos gente competindo, era mais barato trazer cliente novo, quase qualquer coisa que se tentasse dava algum resultado. Agora, o mercado está saturado. O custo para adquirir um cliente novo, nossa, disparou. A gambiarra simplesmente não tem mais margem de erro para sobreviver. E é exatamente aqui que entra a solução. Se a gambiarra é construir a casa sem ter uma planta, a arquitetura de receita é o oposto. É o projeto, pensado nos mínimos detalhes, para fazer um negócio crescer de forma sólida. A palavra-chave aqui é intencionalmente. É parar de ficar só apagando incêndio e começar a construir, de propósito, um motor de crescimento que seja previsível. E o mais importante, conectando todas as peças que trazem dinheiro para dentro da empresa. E como é que funciona esse motor? Bom, ele se apoia em três pilares que todo mundo conhece, mas que nem sempre conversam. Primeiro, marketing, que atrai as pessoas certas. Depois, vendas, que transforma essas pessoas em clientes. E por fim, o sucesso do cliente, ou CS, que garante que elas fiquem, comprem mais e, claro, tenham uma experiência incrível. Essas três áreas não podem ser ilhas. Elas são um sistema único. Certo, o conceito é ótimo, faz todo sentido. Mas e na prática? Como é que a gente pega essa ideia e transforma em ação no dia a dia de uma empresa, seja ela pequena ou gigante? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Qual é o primeiríssimo passo prático para a gente começar a deixar a gambiarra de lado e construir essa tal arquitetura? A resposta é mais simples do que parece. Comece com um diagnóstico, bem honesto. Pensa bem, não adianta nada botar um monte de dinheiro em marketing se o problema está na hora de fechar a venda. E também não adianta vender um monte se os clientes vão embora no mês seguinte. Antes de acelerar, a gente precisa saber onde o motor está falhando. E nesse diagnóstico todo, tem uma métrica que é o ponto de partida absoluto de tudo. É o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. Ou seja, na ponta do lápis, quanto de dinheiro precisa ser investido para cada novo cliente que entra. E olha, essa citação aqui ela é forte, mas diz tudo. Mostra a frustração de ver negócios tentando crescer completamente no escuro. Não saber o CAC é como querer fazer uma viagem de carro sem ter a menor ideia de quanto ele consome de combustível. É a métrica mais básica de todas para sobreviver. A analogia é perfeita. Se o objetivo é ter 100 clientes novos e cada um custa R$ 100, então o negócio precisa de R$ 10 mil de combustível. Se não tem esse dinheiro, ou a gente ajusta a rota ou dá um jeito de fazer o motor ser mais eficiente. É simples assim, não tem mágica. E para deixar o motor mais eficiente, ou seja, para baixar esse custo por cliente, a mentalidade precisa mudar. De um lado, tem a figura do guru, aquele que adora complicar, trazer 1000 ferramentas e teorias que mais paralisam do que ajudam. Do outro, tem o ninja, que entendeu que a verdadeira genialidade está na simplicidade. É a ideia de que o simples vende. É focar no que dá resultado de verdade. E aqui vai uma regra prática dessa simplificação. Até o negócio atingir uma escala relevante, tipo uns 10 milhões de faturamento, o hiperfoco é o melhor amigo do crescimento. Tentar vender de tudo, em todos os canais, para todo tipo de gente, antes da hora, isso é a receita certa para diluir o esforço e não chegar em lugar nenhum. E esse hiperfoco permite fazer coisas incríveis, como nesse exemplo. Uma loja de carros de luxo poderia só vender carros, mas o que eles fizeram? Criaram uma comunidade exclusiva para os clientes com eventos, encontros. Eles aplicaram o pilar do Customer Success de uma forma genial. O valor deixou de ser só o carro e passou a ser a experiência, pertencer àquela tribo. Isso é arquitetura na prática. Certo. Então, no final das contas, qual é o grande benefício de adotar essa mentalidade de arquiteto, em vez de continuar no improviso? A diferença é gigantesca. As táticas de curto prazo, elas dão picos de resultado, sabe? Mas são instáveis, é uma vida reativa.
Já uma arquitetura bem feita cria um crescimento que é sustentável, é previsível. A empresa para de viver de apagar incêndio e passa a construir um prédio sólido, andar por andar. E o ponto central é esse. O jogo aqui não é só bater a meta do próximo mês. É sobre construir um negócio com uma fundação tão forte, mas tão forte, que ele consiga prosperar por anos, se adaptando ao que vier pela frente, sem desmoronar. E para fechar, fica essa reflexão. Olhando para o negócio hoje, a operação se parece mais com um projeto bem pensado, uma planta de arquiteto, ou com uma série de remendos e improvisos que foram se juntando ao longo do tempo? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro da empresa. Se você tem uma empresa e quer aplicar isso no seu negócio, procure Nando Borba no Google ou acesse o link na descrição do vídeo para falar conosco.